Começando. Pode se apresentar. Olá, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Rian, né, sou graduando em matemática pelo IFCE. O meu trabalho traz como tema etnomatemática, né, explorando a geometria sagrada na matemática indígena tapeba. A minha orientadora é a professora Italândia Ferreira e a minha orientadora é Maria José da Costa dos Santos. Pode ir passando. Certo. Pois bem, falando sobre essa temática, né, que hoje em dia tem aí cada vez mais se estendendo aí nas pesquisas, né? Primeiramente, eu gostaria de falar sobre a etnomatemática, né? Suas valorizações e saberes matemáticos nas diferentes etnias. Segundo Biratã, lá no seu livro Etnomatemática, o elo entre a tradição e a modernidade, né, ele vai dizer que etno é o ambiente natural, social, cultural e imaginário. A matema é de explicar, aprender, conhecer, conceber, lidar como. E a tica, né, ele vai dizer que é o modo e o estilo, a arte e a técnica de como essas matemáticas, né, elas estão presentes nas etnias. Quando o Biratã ele fala, né, a respeito do programa etnomatemática, ele deixa muito claro sobre as matemáticas existentes em diferentes culturas, né, nas diversas etnias existentes. Então, falando um pouco, né, sobre a cultura tapeba, de antemão, eu gostaria de ressaltar, né, eu sou indígena tapeba, né, e eu trago um tópico sobre resistência à colonização e a busca pela descolonização, né? Então, falando, né, um pouco sobre o povo tapeba, mas na parte de contextualização, o livro Calcaia Cidade da Gente, né, ele vai trazer que os povos indígenas de Tapeba, eles têm, né, as diversas mesclas das nações indígenas, né, incluindo os potiguaros, os cariri, os tremembés, enfim. E aí, o povo Tapeba, né, atualmente, eles estão, né, localizados na região metropolitana de Calcaia, no Ceará, né, a qual pertenço, no aldeamento Nossa Senhora dos Prazeres, né, que foi fundado em 1607, né, pelos padres jesuítas, né, o padre Francisco Pinto e Luiz Figueiredo, né, que tinham um propósito de colonizar os indígenas, né, pois muitos deles já haviam perdido as suas próprias terras por invasores, né. Enfim, então essa parte mais de contextualização, de vocês entenderem o que é o povo tapeba, né? E o foco do estudo, né, é falar exatamente sobre a geometria sagrada na matemática indígena tapeba, né? Especialmente eu trago as duas figuras, que é o quadrado e o círculo. Pode passar. Bom, então o objetivo, né, desse resumo é exatamente conhecer essas perspectivas geométricas indígenas de Tapeba, né, à luz da etnomatemática, né, é explorar como essas figuras elas são aplicadas na cultura indígena Tapeba. Pode passar. Bom, quanto à metodologia, né, quanto à sua natureza, ela é aplicada, né, com foco em estudos de campo, né, durante a escrita desse resumo, né, eu fiz o estudo de campo, com participação de 18 estudantes do oitavo ano em uma escola indígena que ficava localizada em Calcaia, e aí só mesmo para entender além das definições do quadrado da cultura hegemônica eurocentrada. É além das definições das figuras do círculo ou da circunferência, ou a fórmula como é dito hoje, ou é conhecida, né, dentro da cultura indígena tapeba, tem outras definições. Né? Então, as etapas da pesquisa, né, primeiro, realizou, né, uma atividade prática, né, onde eu solicitei para os meus alunos, eu sou docente indígena, né, para eles desenharem as figuras geométricas, né, planas, dentro da cultura, né, porque quando a gente fala sobre figuras planas, né, o formato das figuras, seja elas sendo chamadas de quadrado ou até mesmo outro nome em outra etnia,
elas estão super presentes na natureza. Agora, suas definições, né, aí cada qual tem a sua, como eu já havia falado anteriormente. Aí, no segundo momento, os alunos, né, eu pedi para eles, né, investigar com os professores, com as lideranças, né, com até mesmo o pajé daquela comunidade específica, para eles entenderem a definição do quadrado, a definição do círculo, né, dentro da cultura. E no terceiro momento, né, eu pedi para eles apresentarem, né, os resultados dessas figuras, quais eram seus significados, se tinha alguma diferença, como é que o pajé ou a liderança, ou como é que eles definiam isso. Pode passar. E aí, dentro desses resultados, né, como eu falei lá no meu objetivo, eu trago o círculo e o quadrado. Na cultura indígena tapeba, o círculo ele tem associação à dança do toré. Por que a dança do toré? Porque a dança do toré, vocês vão ver nos desenhos, né, quando eu for colocar, daqui a pouco vai passar, o toré ele é feito em círculo, né, que representa a união, a força como a natureza e a sua conexão espirituais com o Pai Tupã, com a Mãe Terra, com esse resgate da ancestralidade em relação com as vivências a respeito dos mais velhos, né? Então, é além, como eu havia falado, é além da definição de círculo que muitos conhecem. Na cultura indígena tapeba, o círculo é visto como isso aí, né? Certa vez até eu estava me questionando, mas como é que eu vou definir o círculo e a circunferência? Eu não quero saber a definição eurocêntrica, hegemônica, do que é o círculo, do que é a diferença de circunferência. Na cultura indígena tapeba, círculo representa dança do toré, união, força, resistência e resiliência de um povo, né? E aí, retomando, né, essas figuras planas presentes na natureza, o quadrado, a plantação de milho, como por exemplo a plantação de feijão, enfim, o seu significado é a forma de cultivar os alimentos, né, a forma de organização do trabalho. Então percebam que a definição ela é muito presente nessas figuras. E aí eu trago o processo de descolonização. Pode passar, Roberto, por favor. E aqui, né, os desenhos, como a gente tinha explicado na metodologia, né, eu escolhi 2 desenhos, né, mais claro, mas teve diversos outros desenhos com a dança do toré, simbolizando o círculo, com a plantação de milho, né, feita em quadrados, ou até mesmo em retângulos, né, e vejamos, quando eu falei para os meus meninos, né, gente, as figuras planas, elas são muito presentes na natureza, então, olhamos, vejo com as lideranças para ver onde tem esse formato aqui de quadrado. Neles, o quadrado, a plantação de milho, o círculo, a dança do toré é muito presente. Vamos ver o significado através disso, né? Então, gente, é além dessa cultura hegemônica, sabe? Eu acho que é um processo que ele vai caminhando aos poucos, mas que um dia a gente chega lá, né? Que a gente chegue a descolonizar um currículo que é implementado até mesmo dentro da escola diferenciada, partindo da cultura eurocêntrica, né? Tipo assim, o estudo, calcular o perímetro, como por exemplo, a área, né? Vai muito mais além dentro da cultura indígena tapeba. Pode passar. Esse desenho ele não ficou tão visível, mas também presente, né, a natureza. Ele fez aí o Rio Ceará, o formato do Rio Ceará. Ele pegou uma parte do Rio Ceará. E também a construção das canoas feito em quadradinhos, que eu acho que não dá para ficar visível aí. Mas o desenho anterior ficou mais claro. Pode passar. Tá, então, traçando dentro das considerações finais, né, como eu falei, o aprendizado cultural, né, o conhecimento dos significados culturais das figuras planas presentes na natureza, ou seja, da geometria indígena, né, foi alcançado através desses 2 desenhos, quanto a plantação de milho e quanto a dança do toré, resistência e resiliência, e existem outras diversas matemáticas indígenas presentes na cultura tapeba, e assim também presente em outras etnias, certo?
etnomatemática, ela foi assim uma fonte essencial, né? Quando eu iniciei o estudo sobre etnomatemática, eu sempre tive o desejo genuíno de querer entender como é que eu ia destrinchar, né, essa matemática que é tão presente, excêntrica, né, dentro da cultura indígena tapeba, porque até mesmo quando eu iniciei eu também não tinha essa noção, né, de poder diferenciar. Então, ela é uma ferramenta importantíssima exatamente para descolonizar e valorizar a diversidade cultural, a identidade cultural. É fazer o aluno pensar na sua identidade cultural indígena tapeba, né, neste caso, e ele parar e ver, nossa, o círculo presente, resistência e resiliência, né? E o impacto educacional, exatamente o Ian, fortalecimento da... Oi. tá dizendo aqui o tempo, é só para questão de respeito, né? Eu queria fazer aqui uma pergunta, pode ser? Pode. Sobre a pesquisa. Eu queria saber sobre essa questão desse choque, né? Por exemplo, o material didático, ele vem com uma vertente e a cultura indígena vem outra. Eu queria saber em relação a esse choque de conhecimentos, né? Como isso é recebido numa comunidade indígena? Pois é, quando esses materiais didáticos, professor Roberto, eles chegam nas instituições, eles chegam de um conhecimento eurocêntrico, né? A única coisa que temos que fazer, por mais que a BNCC, por mais que as diversas leis falem sobre o pluralismo, o culturalismo e tal, as DCN escrevem muito bem no papel, só que, digamos assim, infelizmente, é, tem uns momentos culturais, só que, como por exemplo, avaliação bimestral é de uma cultura cêntrica. Eu vou ter que aplicar aquele conteúdo porque o menino ele tem que entender aquilo, entende? Então, partindo desses estudos iniciais, como eu estou iniciando, tipo assim, hoje em sala de aula, eu sempre trago a dualidade, por mais que o sistema ele, né, implemente perímetro, 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 mas como é que eu vou implementar o perímetro aqui dentro da cultura? Né? Ir além da matemática indígena? Então, tipo assim, é um desafio, né? Eu acho que é um dos grandes desafios que eu vou enfrentar no mestrado, que é exatamente entender os processos da matemática indígena e ver como é que isso é visto dentro do próprio currículo, né? Por isso a questão da descolonização, que hoje é realmente assim um desafio muito grande. Mas é presente, é como se fosse uma escola regular convencional, o que estuda no nono ano, o menino da escola indígena, o menino lá da escola regular convencional também estuda, Entendo, entende? entendo. Aqui tem algumas referências, né? Deixa eu só passar aqui. Isso, Mará, Andrade, D'Ambrosio, né? Que está muito presente na etnomatemática. é o E é pai da isso. Ed. Agora vamos seguir aqui as apresentações, tá bom? Vamos seguir. Francisco Isidro. É isso aí, sou eu. Vou colocar aqui tua apresentação, ok? Aí vamos fazer o seguinte. Nessa perspectiva de apresentação, eu vou sempre dar, assim, entre 10 minutos para vocês apresentarem, né? Ou 5, se for melhor. Mas, se vocês quiserem apresentar em 5 e tiver 5 para questionamento, vocês podem também deixar aberto, certo? Porque teve muitas apresentações com muitos slides, aí em 5 minutos fica muito corrido, certo? Então, vamos lá. Pode Eu começar. pretendo pretendo fazer uma contextualização rápida e depois você passa, entendeu? Certo. Rapidamente. Bom, boa tarde a todos. Esse trabalho ele ainda está em construção, né? Ele é oriundo de um projeto de extensão em que eu coordeno, né? Mais dois outros professores aqui da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciências Atuariais, a FEAC, aqui da universidade. E só reforçando de antemão que nenhum de nós somos três professores, um deles é da Federal
de Goiânia, né, nós não temos nenhuma experiência em ensino, né, nem infantil, nem fundamental e nem médio. Então, nós estamos nos arriscando aqui, entendeu? No ensino infantil e fundamental 1, né, nas escolas públicas aqui da região metropolitana de Fortaleza, haja vista que a minha área é essa área de finanças, né, e eu sempre acho que ter uma certa aprendizagem de finanças, ela tem que começar bem jovem, bem criança mesmo, entendeu? Para eles começarem a ter uma ideia de como é que se comporta, né, diante do dinheiro em mãos. Então, a gente adentrou em alguma dessas escolas, né? No caso, a gente começou no ano passado, dadas as dificuldades, nós ficamos só em uma, se concentramos só em uma, e foi exatamente nessa única instituição de ensino infanto-juvenil, né? Infantil e fundamental 1, que a gente se concentrou, e de repente, na metodologia que a gente utilizou na apresentação, né, de ideias conceituais bem básicas de finanças, que a gente utilizou como estratégia o lúdico, a brincadeira e mais as historinhas, eu arrisquei a utilizar, já que eu havia estudado anteriormente, né, a prática da escrita, né, do aluno. E foi exatamente uma dessas práticas que me surpreendeu, porque é por meio das historinhas que foram contadas e mais as brincadeiras que foram feitas, a gente percebeu que muitos refletiram, né, na sua própria escrita. Então, a ideia toda desse trabalho é exatamente isso aqui. Então, pode passar. Isso aí está a base epistemológica, né? Está aqui a questão norteadora. Eu quis saber justamente quanto dos conceitos de matemática e finanças estavam justamente dentro daqueles pequenos escritos deles, né? Pode seguir. Decorrente disso veio o objetivo, que era exatamente mensurar esses conceitos no contexto dos artefatos textuais que foram gerados por eles. Pode seguir. A base teórica foi exatamente a educação financeira e exatamente aquelas produções bibliográficas que tratam da produção de textos. Eu também utilizei aquelas teorias que utilizo como é que a gente aprende, né? Pode ir adiante. Aqui está o procedimento metodológico, né? O resumo está mais detalhado, mas em tese foi isso aqui, né? Tinha 19 crianças, entre 8 e 10 anos, foi entre agosto e novembro do ano passado. Eu utilizei a observação participativa ao mesmo tempo a análise de conteúdo. Na análise de conteúdo, estabeleci as categorias e subcategorias que estavam relacionadas com os conceitos, né? Quantas vezes os conceitos apareciam no contexto que eles criaram. Eu utilizei um diário de campo e utilizei o tratamento de dados utilizando a estatística descritiva. Eu confrontei ainda essas informações contidas no artefato deles entre eles mesmos, né? E, ao mesmo tempo, eu gravei em áudio, né? E submeti também como validação às pessoas da área, né? Que pesquisa essa área de ensino fundamental para saber se a historinha estava coerente ou não. Pode seguir. E daqui alguns resultados. Aqui foi um breve material, né, que eu coletei, né? Diante disso, teve uma avaliação entre 8,15 e 9,75, que eu achei muito bom a participação deles, né? Pode ir adiante. Um dos artefatos que eu achei mais interessante foi exatamente esse. Na ocasião, eu contei a historinha do que era um banco central, e que esse banco central tinha um presidente. Aí teve um que desdobrou a sua historinha através disso aqui, que isso aqui me deixou extremamente feliz. Foi daí que surgiu esse trabalho. Pode ir adiante. Bom, com as limitações eu já deixei claro no início, né? A pouca convivência, nós já tivemos 7 encontros. No 5º encontro foi que eu resolvi arriscar esse tipo de metodologia. A própria inexperiência do pesquisador, né? Tem essa limitação, né? E, na verdade, o pouco que a gente colheu, né? E a gente percebeu uma certa relação do que eles expressam, né? No mundo deles e o que eles aprenderam naquele momento, né? E estudos futuros é realmente replicar em outras unidades escolares, né, para a gente ter uma ideia mais robusta, né? Até agora a gente não
não há uma garantia de que isso realmente ocorra com base nessa metodologia que a gente tem empregado. É isso aí. Agradeço aqui à própria universidade pela ProEx, né, o corpo diretivo da escola e os alunos. Pode adiante. Aqui algumas referências que eu utilizei, né, e obrigado. Agora está aberto para algumas perguntas. Quem quiser pode fazer alguma pergunta aqui para o Isidro. Se não, sigamos adiante. A Patrícia está aí? A Patrícia está na sala? A Patrícia não está na sala, então vamos seguir. Próximo é a Germana, tá bom? Pode ser, Germana? Preparada? Preparada, Germana? Pode ligar o microfone. Patrícia chegou a hora. Patrícia agora chegou. O seguinte. Patrícia, pode apresentar? Ok. Agora está funcionando o microfone. Germana, demorou demais. Agora a Patrícia chegou. Patrícia, pode ligar o microfone e falar aqui a sua apresentação que eu vou passar, tá bom? Pode ser? Pode sim. Está me ouvindo? Você está me ouvindo? Pronto, ótimo. Ouvindo. Tá. Mas eu já vou apresentar? Isso, pode começar. Posso? Vamos lá. Eu vou apresentar o trabalho cujo título é Atividade sob o olhar da teoria da objetivação, a interdisciplinaridade no ensino de ciências e matemática no 5º ano. Esse trabalho, ele tem como autores eu, Patrícia Campelo, do Amaral Façanha, a Italândia Ferreira de Azevedo e o Solonildo Almeida da Silva. Bem, esse estudo apresenta uma abordagem do conceito da atividade sob o olhar da teoria da objetivação, trabalhando a interdisciplinaridade no ensino de ciências e matemática no 5º ano do ensino fundamental. A questão da pesquisa, ela traz a seguinte pergunta: como trabalhar a interdisciplinaridade no ensino de ciências e matemática no 5º ano a partir de uma atividade sob o olhar da teoria da objetivação? E o objetivo é o seguinte: apresentar uma proposta de atividade na perspectiva da teoria da objetivação que trabalhe a interdisciplinaridade no ensino de ciências e matemática no 5º ano. Bem, nós nos embasamos na teoria da objetivação, que é uma teoria que trata, né, traz uma prática crítica e transformadora a partir do labor conjunto, que envolve tanto estudantes como professores. Nesse labor não há um agente principal, tanto estudantes como professores, eles participam de forma ativa e produzem o conhecimento, a aprendizagem juntos, como atores principais. A partir de uma ética comunitária, ética essa que
que trata do cuidado com o outro, da responsabilidade, do compromisso com essa aprendizagem, com esse trabalho, que se manifesta em decorrência dessa responsabilidade, desse compromisso e desse cuidado, né, conforme Gobara e Radford 2020. A interdisciplinaridade aqui se apresenta como a integração entre duas áreas, no caso, ciências e matemática, no 5º ano do ensino fundamental, a partir do uso da atividade na perspectiva da teoria da objetivação. A metodologia aplicada foi a partir de uma pesquisa básica, exploratória e bibliográfica. Como resultado, nós trazemos a elaboração de uma atividade utilizando como temática a dengue, uma doença infecciosa muito presente em nosso estado, cuja incidência é bem significativa, com 22,9 a 13,2 casos por 100 mil habitantes, conforme dados de 2022 a 2024, de acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual do Estado do Ceará, boletim esse publicado em fevereiro de 2024, e a gente planejou, a partir desses dados, contextualizar a dengue no estado do Ceará, levando dados epidemiológicos da doença, apresentando esses dados na forma de números e porcentagens, e aí se apresenta a questão da matemática, assim como as informações da transmissão, sinais e sintomas, prevenção, tratamento. Nesse caso, seriam os aspectos científicos, as informações científicas. A partir desses dados, seria realizada a divisão dos estudantes em grupos para melhor trabalhar a temática. Esses grupos trabalhariam em conjunto, a partir do labor conjunto, na perspectiva da TO, a partir da discussão, de uma discussão crítica sobre as informações partilhadas. Depois, cada equipe produziria gráficos relacionados aos dados epidemiológicos fornecidos, e aí teria-se um trabalho relacionado com a estatística, com essa representação numérica em um dos cartazes distribuídos por equipe, e em um segundo momento, eles utilizariam um outro cartaz para colocar, para representar cuidados individuais e coletivos sobre a prevenção da dengue. Aí estaria a questão da ciência, das ciências, dos estudos científicos. Após essa produção compartilhada, seria aberto um espaço para partilha de tudo que foi produzido em conjunto. Importante ressaltar que todos precisavam participar ativamente no processo de produção e, posteriormente, a discussão sobre a experiência, sobre o assunto abordado. Então, consideramos que os dados apresentados, eles mostram que foi possível, a partir desse planejamento da atividade proposta, o trabalho interdisciplinar, né, um trabalho interdisciplinar que contemplasse a proposta hora definida, vivenciando a TO a partir do passo a passo descrito, e o próximo passo desse estudo será a aplicação, e a partir dela, esperamos que os estudantes participem de forma crítica, reflexiva, a partir do labor conjunto,
imbuídos de uma ética comunitária, de forma que se sintam participantes em seu processo de aprendizado de forma colaborativa. Agradecimentos ao Renoem, FCE, ao GTRCOA, à FUNCAP e também à Secretaria de Educação do Estado do Ceará. Obrigado, Patrícia. Eu queria saber se a sala tem alguma pergunta direcionada para a Patrícia sobre o trabalho. Se não, sigamos com o próximo. O próximo é a Germana. Germana, está preparada? Preparada, Germana? Germana? Agora? Estou escutando agora. Pronto, agora deu certo. Pronto. Boa Fala tarde. um pouco mais alto. Certo. Assim tá melhor? Está melhor. Pronto. Eu me chamo Germana, meu trabalho se chama Teoria da Objetivação na Educação Infantil, Caminhos Possíveis para a Construção da Ética Comunitária e do Letramento Matemático. Junto comigo, a gente tem minha orientadora, a professora Mazé, e meu coautor, que é o professor Carlos René, né? Qual é a proposta do trabalho? Aqui no estado do Ceará, a gente tem alguns programas e projetos que envolvem a educação infantil. Um desses programas é o programa Ateliê, que envolve a abordagem Reggio Emília. Essa abordagem, ela segue um preceito básico, que é desenvolver, certo? O ensino através do interesse da criança, através do que ela quer aprender. Então, assim, através da convivência, das vivências que são experienciadas, a gente vai tendo essa sensibilidade e desenvolvendo essas vivências e contextos investigativos que possibilitem um momento de aprendizado ali de todos. Então, como a gente tem um vínculo com um saber que é construído por todos, a gente vai ter um elo com a teoria da objetivação, que tem esse preceito da ética comunitária e da construção de um saber coletivo através do labor conjunto. Só que aí vocês poderiam estar perguntando assim, aí, onde é que entra a matemática nisso? Entra através do letramento matemático, que vem através da BNCC, né? A BNCC, na parte de educação infantil, ela não traz o ensino matemático, né, propriamente dito. Ela traz noção de conceitos, noções de cores, noções de apropriação dos primeiros números. Ela vai trazer um letramento mesmo, uma aproximação da matemática, mas ainda bem introdutória, porque estamos falando de crianças, no meu campo de estudo aqui, na idade de creche, ou seja, até 3 anos de idade. Pode passar, por favor, Roberto. Para a metodologia, a gente teve uma parte de revisão bibliográfica, que é a política pública, né, que é o programa Ateliê. A gente teve uma análise do letramento matemático de acordo com a BNCC e da TO na primeira infância. O Radfor, ele só tem um artigo nessa área, mas tem vários outros artigos dele que conversam com esse texto dele, que foi aplicado em uma criança, se eu não me engano, de 2 anos. Com a análise desses textos, a gente estabeleceu uma proposta de sequência didática, ou seja, várias possibilidades de vivência para desenvolver os 3 eixos, o programa Ateliê, o letramento matemático e a TO. Vai, por favor, passa, por favor. Certo. Como resultado, a gente teve o estabelecimento de a execução, né, de algumas vivências. No campo de experiência, cores e formas geométricas, eu desenvolvi um jogo de twist, que é aquele jogo que tem, não sei se vocês já brincaram disso, que é umas bolinhas coloridas, certo? Que você gira uma roleta
Aí diz se você botar a mão esquerda, a mão direita, o pé esquerdo ou o pé direito na cor adequada, né? Aí, no caso, é um tabuleiro no chão. Aí também desenvolvi alguma aproximação com formas geométricas em cores primárias nesse eixo. No outro eixo, que é o eixo de aproximação dos números, nossa quantidade de conservação, a gente teve um campo investigativo do pó de urucum e números construídos com materiais não estruturados. Isso aqui faz parte da sequência didática, tá, gente? Isso aqui foram algumas práticas desenvolvidas dentro da sequência didática, mas toda a sequência didática não está aqui, porque esse trabalho ainda está em andamento. Então, ele ainda está acontecendo. Por favor, passa aí, Roberto, só para a gente ver as fotos. Eu não tinha foto dos números, mas no canto direito dá para ver o número 10 lá embaixo, feito com material não estruturado e com as tampinhas, certo? E a gente também está desenvolvendo o alfabeto com esses materiais não estruturados. Já na parte esquerda, né, a gente tem a mesa com o pó de urucum. Nesse dia, a gente investigou, né, a possibilidade de conservação, certo, de quantidade, além de ser um contexto investigativo dentro da abordagem Regemília. Durante todas essas vivências, eu fiz um diário de bordo. Eu anotei as falas das crianças, tirei foto, tirei registro, mas não gravei, certo? Passa aí para a gente ver o outro. Aí, do campo direito, a gente tem um twist com algumas cores, e no esquerdo, a gente tem uma atividade no berçário com as cores primárias também. Certo? Passa aí só para o último. De acordo com o DCNI, né, as Diretrizes Nacionais da Educação Básica, no campo da educação infantil, a gente está executando o inciso 4, certo? Que é o recriar os contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, medidas, formas e orientações do espaço temporal. No campo da educação infantil, no Ceará, no espaço do Ceará, na territorialidade do Ceará, a gente tem que executar um dos incisos, certo? As 4 práticas que foram mostradas, elas se encaixam no campo traços, sons, cores e formas, e as outras se encaixam em espaço, tempo, quantidades, relações e transformações de acordo com como é dividido na BNCC, tá? Todas essas atividades, elas foram desenvolvidas em um tempo diversificado, certo? E ela aumentou a parte significativa, a interação simbólica das crianças na construção de suas culturas. No entanto, essa sequência didática, ela não está concluída, ela está em desenvolvimento. Então, além de ser necessário a repetição, ela ainda é necessário debruçar-se sobre a documentação pedagógica, porque a gente tem tanto os registros de vídeo e de fotos, quanto as falas das crianças anotadas. Só depois dessa análise, junto com as conversas na roda de conversa, no tempo roda de conversa, é que a gente vai poder o quê? A gente vai poder afirmar com certeza que existe um vínculo intrínseco entre o programa Atelier e a teoria da objetivação, e que ambos, juntos, sendo articulados, eles favorecem para o letramento matemático. Hoje, com o que a gente já tem analisado, a gente já consegue ver algumas coisas bastante positivas. No entanto, ainda está em desenvolvimento, né? Ainda estamos em andamento. Mas é isso. O Thiago fez uma pergunta, né? Obrigado, Germanda. Alguém queria fazer alguma pergunta em relação ao trabalho da Germanda? Um rapaz fez no chat, eu vou ler aqui, foi o Thiago Silva. Esse jogo com cores primárias seria para qual faixa etária? Tenho um filho de 3 anos e ele sabe algumas formas geométricas. E a pediatra disse que não era aconselhável ele ter contato com isso. Ter contato com o quê? Com as formas geométricas? Ou com as cores primárias? Isso. Tá me ouvindo? Tô. Pronto. Sou eu, Thiago. Ele sabe algumas formas geométricas, ele tem 3 anos, e aí sabe as cores, né? Sabe diversas cores ele sabe. E aí a gente levou ao pediatra, ele tá muito acima, então isso pode prejudicar, segundo ela, né? Eu não concordei muito, mas... Não, eu também não concordo.
pode prejudicar ele no entendimento de outros, no entendimento de outras áreas, certo? No desenvolvimento, a palavra que ela usou foi essa, desenvolvimento em outras áreas, tipo fala, coordenação motora, assim. Certo. Assim, ó, Tiago, toda criança é um universo, certo? Então, toda criança ele vai ter um período de desenvolvimento dele, intrínseco dele, certo? Existem, dentro dos nossos documentais, no caso, normativos, né, que é a BNCC e o DNC daqui, a gente tem o quê? A gente tem um estímulo da aproximação. No entanto, na educação infantil, não existe ensino propriamente dito. Não existe um ensino de assistir a aula. Existem as interações e brincadeiras. Então, a criança ela tem que desenvolver, certo? Esses saberes, ela tem que ter contato com esses saberes e tem que se apropriar deles através das interações e brincadeiras, certo? Isso é o que tem que ser garantido para a criança. Interação e brincadeira. Através deles, os saberes construídos e no que a gente vai articulando, né? Conforme o tempo histórico da gente, vai acumulando. Então, assim, lá na minha creche, as crianças de 3 anos, que é a mesma faixa etária do seu filho, elas são altamente estimuladas a identificarem as cores, já bem de antes. Isso eu já estou fazendo no berçário, eu sou berçarista. No berçário, eu já aproximo os bebês das cores, já aproximo das formas, já nomeio, e eles já identificam, certo? Eles têm 1 ano de idade. Eles não conseguem, o quê? Falar ainda. Eles não conseguem, às vezes, confundem, mas eles já têm alguma interatividade, certo? Eu não posso hiperestimular com tela, entendeu? Mas no papel, com materiais não estruturados, eu acho que super pode. Ok, Germana. O próximo seria Tiara. Porque o Rian já apresentou e eu vou deixar a minha apresentação por último, ok? Então, a Tiara, eu vou colocar aqui a apresentação. Pronto, Tá pronto para puder, apresentar? estou. Pode ir. Pronto. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês me escutam? Eu escuto bem. Pronto, pois eu vou começar. Boa tarde, meu nome é Tiara, eu sou professora da EP Adriano Nobre. Essa escola fica no interior do Ceará, em Tapajé, e nela eu desenvolvi o aplicativo Bene, a estatística a serviço da educação financeira. Esse trabalho ele foi apresentado também na minha dissertação do Profmat, e eu tive como orientador o professor Jonathan Floriano. Pode passar. O estudo de matemática ao longo de todo o ensino básico, ele enfrenta inúmeras dificuldades, desde a falta de conhecimento prévio dos estudantes até a falta de interesse dos educandos. Pode passar. E a implementação do novo ensino médio, com base na BNCC, ele trouxe consigo a proposta de um ensino de matemática mais significativo e mais atraente para os estudantes. Então, com base nisso, o nosso objetivo era o quê? Criar um aplicativo que possibilitasse a contextualização dos conhecimentos matemáticos, bem como oportunizasse uma educação financeira à comunidade escolar da EP Adriano Nobre. Passe, por favor. E o nosso objetivo também era utilizar conceitos como média aritmética, modo e desvio padrão, de forma que esses auxiliassem na consulta e análise dos valores de alguns itens da cesta básica em 3 comércios locais no município de Itapajé. Como que foi desenvolvido, né? Isso, a gente sabe que, de acordo com a BNCC, a estatística ela precisa ser estudada de forma contextualizada desde o ensino fundamental. Porém, como cita Oliveira, né, os conceitos estatísticos e sua aplicabilidade no dia a dia ainda não fazem parte do cotidiano da maioria da população. E Souza, ele dá como uma estratégia o trabalho com projetos na escola. Se for bem trabalhado, nós vamos ter resultados satisfatórios e os estudantes eles vão poder aprender mais e melhor. Pode passar.
Como que nós iniciamos o trabalho? Nós fizemos uma pesquisa com os pais, né, com os responsáveis, e dentro dessa pesquisa, uma das perguntas era se existisse um aplicativo que possibilitasse a consulta dos valores dos itens da cesta básica, se eles utilizariam. E nós tivemos uma resposta positiva de 89,5% dos pais dizendo que, de fato, eles utilizariam. Pode passar. Em seguida, nós fizemos uma reunião com os estudantes, né, um grupo de estudantes do curso técnico em informática. A escola que eu trabalho é um EP, né, e ela tem um curso técnico em informática, e nós propusemos isso a eles criarem esse aplicativo de forma que os pais pudessem fazer a consulta dos itens da cesta básica. Pode passar. Nós firmamos parcerias com 3 comércios locais, que foram os comércios citados pelos pais, o comércio mais citado pelos pais, o comércio que se localizava no centro da cidade e um comércio do bairro, da escola, de maneira que favorecesse a toda a comunidade. Pode passar. E o aplicativo foi criado, né? Esse daí é o ícone que logo aparece no celular, é um aplicativo para Android ainda, né? E esse é o ícone do aplicativo. Quando você clica nele, você vai ver a tela seguinte que o nosso amigo vai passar, né? E nessa tela, bem no centro, nessa bolinha que vocês estão vendo aí, aparece a média dos valores da cesta básica desses 3 comércios. Aí eu coloquei comércio 1, 2 e 3, mas no aplicativo tem de fato o nome dos comércios, né? E esse nome do aplicativo Bem foram os próprios estudantes que deram esse nome, né? Que significa bem em latim. Quando você clica em um dos comércios, pode passar. Você se depara com essa tela, né? Aí tá a lista dos preços, o nome do comércio, os itens disponíveis, e lá em cima tem, você pode ver, né? Arroz, feijão, e vai ter os outros itens que tem na cesta básica. Quando você clica em um desses artigos aí, você vai ver, né? De um lado você tem o valor o preço que mais aparece, que ele está diretamente relacionado ao conceito de moda, e a regularidade desse preço, que está relacionado com o desvio padrão. Pode passar. Esse aplicativo, depois de construído, ele foi apresentado aos estudantes, em seguida ele foi apresentado aos pais, que está na próxima imagem, né? Pode passar. E depois disso, nós fizemos uma pesquisa com os pais, né? Pode passar. Nós fizemos uma pesquisa primeiro com os estudantes, né? Nós perguntamos a eles, dentre outras perguntas, né? Eu trouxe apenas essa, se eles conseguiam ver o conhecimento de estatística de forma contextualizada no aplicativo. E 92,5% disseram que sim. Já para os pais, a pergunta feita, que está no próximo slide, por favor, nós perguntamos se eles utilizariam o aplicativo Bem para a consulta dos itens da cesta básica, porque também eles eram o nosso público-alvo, né? E nós tivemos uma resposta positiva de 91,9% desses pais com essa resposta satisfatória. Mas, além disso, né, pode passar, por favor. No ano de 2022, que foi quando o projeto começou a ser implementado, o governo proporcionou aos estudantes 2 edições do SPAES, uma chamada de SPAES Diagnóstico e a outra o SPAES Real. No SPAES Diagnóstico, no descritor 76, que diz associar informações apresentadas em listas e ou tabelas aos gráficos que representam e vice-versa, o nosso resultado foi de 98% de acerto. E no SPAES Real, ele permaneceu com esses 98% de acerto. Já o outro descritor, né, que é o descritor 78, que é resolver problemas envolvendo medidas de tendência central média, moda ou mediana, no SPAES Diagnóstico, nosso resultado foi de 64%, enquanto que no SPAES Real nós crescemos para 95% de acerto. Além disso, né, o Estado do Ceará ele conta com a avaliação do CISEDU. E no CISEDU de 2022.2, nós tivemos um percentual de acerto no Saber 15, que é esse que a setinha está apontando, de 40,62%. Já na edição de 2023, que é o próximo que pode passar, por favor, nós tivemos um acréscimo, nós tivemos um percentual de 46,75%, o que nos comprova que o projeto ele estava dando bons resultados. Pode passar, por favor.
Nós levamos esse projeto para a etapa do Ceará Científico, eu sou da CRED 2, né, e nós obtivemos o primeiro lugar, o que nos proporcionou participar do Ceará Científico na etapa estadual. Pode passar, por favor. A ideia, gente, desse projeto era trabalhar de maneira contextualizada o conteúdo de estatística, não apenas para que os estudantes fizessem as avaliações externas, mas para que eles vissem utilidade naquilo que eles estavam vendo em sala de aula. O desejo era contribuir com a sociedade para que eles tivessem uma educação financeira, e não somente eles, mas também os seus responsáveis. Pode passar, por favor. Os meus agradecimentos, né? Eu agradeço a Deus por ter me dado essa ideia e ter possibilitado a execução, aos estudantes que se dispuseram a realizar esse trabalho, a criar esse aplicativo, porque foi criação deles, ao professor Jonathan Floriano pela orientação e a vocês do Grupo GTRCO pela oportunidade de apresentá-lo aqui. Muito obrigada. Que tem as referências, né? Muito Isso. bom trabalho. E eu queria saber, assim, se alguém aqui da sala está querendo fazer alguma pergunta para a Tiara sobre o projeto, se tem alguma dúvida. Excelente trabalho, viu? Parabéns. Muito obrigada. Agora vamos para o próximo, tá bom? Já que não querem fazer perguntas. É o Thiago, tá bom? Thiago, tá ok aí? Oi, me ouve bem? Tô ouvindo. Tranquilo. Pode começar. Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Tiago, sou mestrando em Ensino. Juntamente comigo, o autor desse trabalho é o professor Dr. Wendel Melo Andrade, sob a orientação da professora doutora Maria José Costa dos Santos. O tema... Só um instante, volta aí, Roberto, eu não li o título. O título do nosso trabalho é a influência do uso do GeoGebra na aprendizagem da geometria espacial no 9º ano do ensino fundamental. Diante das dificuldades dos alunos do ensino fundamental em identificar, classificar e resolver situações-problema que envolvem elementos básicos da geometria espacial, tipo, analisando essa dificuldade que os alunos revelam ao se deparar com problemas que envolvam o reconhecimento e a identificação dos vértices, faces, arestas, até mesmo a definição. Quando a gente pede para identificar quantos vértices, quantas arestas, quantas faces, eles vêm a pergunta até o que é aresta, o que é face, né? Então, outras questões também de resolver sobre calcular o perímetro, área, grande confusão que eles têm, como é que se calcula área e perímetro, isso é bem comum. Então, diante dessas dificuldades, nós propomos a utilização da janela de visualização 3D do GeoGebra como um recurso facilitador na aprendizagem de matemática em uma turma do 9º ano do ensino fundamental. E aí, diante dessas dificuldades, surge a problemática. Que contribuições a janela de visualização 3D do software GeoGebra pode trazer para a aprendizagem de geometria espacial no 9º ano do ensino fundamental? Aí uma imagem da janela de visualização 3D do GeoGebra. O GeoGebra é um software de matemática, é um software de geometria dinâmica. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a imagem não fica estática, como nos livros didáticos, como no caderno. Você pode mover essa imagem de todas as formas e pode visualizar essa imagem de vários ângulos. Portanto, nessa imagem aí eu não consigo visualizar o que tem atrás da figura. Então, eu posso mover no GeoGebra essa figura e visualizar o que não está visível aos nossos olhos. Por isso que ele é chamado o software de geometria dinâmica. Pode passar. Então, qual é o objetivo do nosso trabalho? É analisar o uso do software GeoGebra como instrumento pedagógico de mediação
e suas contribuições para a construção de conceitos da geometria espacial no 9º ano do ensino fundamental. Que conceitos são esses? Esses conceitos que eu falei anteriormente, né? Os conceitos de ângulos, os conceitos de faces, arestas, vértices, diferenciar um segmento de reta de uma semi-reta, de uma reta. Para alguns alunos, eles acham que é a mesma coisa. Segmento de reta, semi-reta e reta é a mesma coisa. E até eles confundem plano com reta. Se eu perguntar para ele o que é um plano, é uma coisa reta, eles vão me dizer isso. Então, eles não chegam no 9º ano com esse déficit de aprendizagem, né? Isso, lá no início do trabalho, eu falo que é para o ensino fundamental. Eu vou investigar, já que esse trabalho está em andamento, com a turma de 9º ano. Porém, essa mesma dificuldade tem em todas as séries do ensino fundamental. Vou passar. Essa é a imagem da barra de ferramentas do GeoGebra. Então, nessas barras de ferramenta, ela é bem intuitiva, né? Para a construção de pontos, de retas, de segmentos de retas, retas paralelas, retas perpendiculares. E quando você clica no ícone desse, tem uma sugestão na parte inferior da tela que aparece o que você deve fazer para fazer aquela determinada construção. Certo? Então, ele é bem intuitivo, crianças podem manipular, e esse tanto pode ser aplicado no computador, como também no celular e no tablet. E o melhor, quando você baixa o aplicativo, o software no computador, no celular, no tablet, ele funciona de forma offline também, né? Então, se o professor for aplicar na escola, e aquela escola tiver uma dificuldade de conexão com a internet, o professor pode dar uma aula usando o GeoGebra tranquilamente, sem depender da internet. A nossa metodologia será nós faremos um produto educacional com sessões didáticas baseadas na metodologia da sequência FEDAT. A nossa pesquisa será qualitativa, pois existe uma subjetividade do indivíduo, né? A gente pode até fazer uma prova com um aluno para verificar se ele aprendeu aquele conteúdo ou não. Mas isso é tão subjetivo que a gente não pode traduzir em números, essa internalização dos conceitos, né? A gente usa essa palavra internalização porque a gente vai usar também como referencial teórico Vygotsky. Então, mesmo que a gente aplique uma prova e dê uma nota para aquele aluno, não tem como tratar como exatidão se ele internalizou todo aquele conceito daquele determinado conteúdo. O instrumento da coleta de dados será os questionários estruturados, a pesquisa será registrada no diário de bordo, as imagens que os alunos, as construções que eles farão no GeoGebra serão armazenadas no próprio Chromebook, na Prefeitura de Fortaleza, que eles receberam, e da sala de inovação, e será arquivado, e o professor coletará esses dados. E também as atividades das sessões didáticas em material impresso, também será armazenado e usado na pesquisa. Pode passar, Roberto. Os resultados que a gente, como está em fase de desenvolvimento, o que a gente espera, né? Nós esperamos que a utilização do software GeoGebra como instrumento de mediação possa contribuir para construir e internalizar os conceitos de geometria espacial. Desejamos trazer melhores níveis de compreensão de conceitos acerca dos conteúdos estudados e gerar uma reflexão sobre a possibilidade de ampliar o uso do GeoGebra para outras áreas do conhecimento matemático. Passar, Roberto. Nós confiamos que a elaboração das sessões didáticas possam ser úteis ao professor de matemática para ele utilizar o momento oportuno, visto que esse trabalho é uma sugestão para o professor. Quem vai definir quando e se vai utilizar é o professor. Ele tem autonomia para, no momento oportuno, utilizar essas sessões didáticas na sua aula no momento apropriado. Desejamos realizar uma reflexão sobre o uso de tais tecnologias nos processos de ensino e aprendizagem. A BNCC ela já recomenda o uso de tecnologias nas aulas, mas fica a decisão final do professor se ele vai utilizar ou não essas tecnologias. E aí, as nossas referências, e eu agradeço. Muito obrigado. Parabéns. Agora eu queria deixar a abertura aqui para algumas perguntas. Alguém quer direcionar alguma pergunta sobre a apresentação?
Se não, a gente pode seguir com as apresentações. Muito obrigado. Excelente trabalho. Próximo é Mariana. Está aqui a Mariana? Boa tarde. Boa tarde. Vocês conseguem me ouvir? Eu consigo, sim. Pode. Pronto, que eu estou aqui com o computador e o celular, a gente fica na dúvida se dá certo ou não. Posso começar? Pode sim. Pessoal, o resumo desse projeto, intitulado como Sequências Didáticas de Matemática para o Desenvolvimento de uma Aprendizagem Significativa. Ao contrário do trabalho de alguns dos colegas que já apresentaram, esse projeto ainda não foi aplicado, né? Esse é um resumo de uma ideia que eu estou amadurecendo, uma ideia para a formação de professores para ser aplicado na rede estadual do Ceará. Tá? Eu sou professora da rede do estado do Ceará, professora do ensino médio, e ao longo dos últimos anos a gente vem enfrentando algumas dificuldades em relação a esses alunos que têm dificuldade de aprendizado. Então, como fazer para incluir esses alunos? Como, de fato, desenvolver o trabalho que a gente pelo menos tenha uma ideia de que o nosso trabalho está sendo efetivo para o aluno, que ele esteja conseguindo aprender algo sobre aquele conteúdo que esteja sendo abordado, que não somente ele esteja lá sentado, ouvindo e vai embora do mesmo jeito, mas que a gente consiga trazer uma mudança na perspectiva do ensino da matemática para ele. Tá? Então, esse trabalho ele tem a orientação da professora Felizmina de Souza Neto e da professora Maria José de Costa Santos. Pode passar, Roberto, por favor. Então, as aulas de matemática são consideradas pouco atrativas pelos estudantes, sendo estruturada em forma de cadeias de conhecimentos, onde o aluno só avança no entendimento com compreensão da fase anterior. Então, a gente sabe, enquanto professores de matemática, que se o aluno perde um conteúdo, ele vai ter dificuldade de compreender aquele conteúdo, exatamente por ser em forma dessa sequência, por você precisar da base para poder seguir adiante. E esse fator, né, essa situação, ela é um fator de desmotivação para o estudante. Então, ele começa, está até indo bem, mas não compreendeu direito aquele conteúdo que foi abordado, no outro não vai conseguindo, e aí vai seguindo essa cadeia. Né? Então, a pergunta é, como os alunos com dificuldade de aprendizagem podem desenvolver seu raciocínio matemático a partir de uma sequência didática? Pode passar, Roberto, por favor. Então, o objetivo desse trabalho, né, que, como eu falei, ele está sendo amadurecido, vai ser refletir sobre uma sequência didática que atenda os alunos com dificuldade de aprendizagem para o desenvolvimento do raciocínio matemático de forma significativa. Então, geralmente, os alunos que têm dificuldade em matemática, eles possuem uma fragilidade na sua memória de trabalho, na sua flexibilidade cognitiva, na resolução de problemas, apresenta dificuldade para analisar, comparar, interpretar e aplicar alguns conceitos, tá? Então, essa sequência didática, ela vai ter praticamente duas referências. Ela vai ser fundamental em Lanucci, né, sobre a necessidade de uma abordagem mais inclusiva no ensino de matemática, e por Brousseau, sobre a teoria das situações didáticas por meio de sequências didáticas. Tá? Então, a metodologia ela vai acontecer de duas formas. Então, inicialmente, será feito um levantamento bibliográfico sobre a teoria das situações didáticas e depois será pensado numa formação de professores para explicar, mostrar para eles como é que seria essas sequências didáticas, qual a melhor forma de explicar para aqueles alunos determinado conteúdo. Então, a teoria das situações didáticas, ela possui algumas fases, né? E como o Brousseau mesmo fala em seu artigo, não são todos os conteúdos que dá para aplicar sequência didática, mas a ideia é que tenha uma opção para esse aluno. De repente, o professor pode estar explicando o conteúdo, quer encontrar a melhor maneira de atender essas necessidades, então ser uma proposta para que ele utilize em sala de aula. Tá? Então, a pesquisa vai ser realizada durante uma formação e depois a gente pensa em acompanhar
3 professores, para ver se realmente o trabalho foi eficiente ou não. Não sei se vai ser, mas é uma proposta para os professores. Tá? Então, espera-se que a sequência didática possa incentivar os professores que ensinam matemática a prepararem aulas com perspectiva inclusiva e que a sequência didática contribua para desenvolver as habilidades básicas dos alunos, resultando numa aprendizagem significativa. Pode passar para o próximo. Oi. Tá ouvindo? Oi, Roberto, agora eu estou. Pode passar? Pronto. Então, essa formação poderá contribuir com a prática do professor em prol da diversidade e proporcionar colaboração entre os pares durante o desenvolvimento da sequência didática. Então, assim, por que foi escolhido trabalhar com esse formato? Nós, professores do ensino médio, principalmente da disciplina de matemática, a gente é muito carente de formação de professores. Então, a gente tem ali o aluno com dificuldade em sala de aula, a gente quer atender esse aluno, mas muitas vezes a gente não tem como atender esse aluno porque a gente não sabe, a gente não aprendeu, a nossa formação ela ficou defasada de alguma forma. Então, a proposta é que a gente possa mostrar para os professores da rede que existem outras possibilidades que possa atender esses alunos. Tá? Então, a ideia principal é essa. Pode passar. Os agradecimentos, né? Agradecer a Deus por sua generosidade, por cuidar de mim, ao grupo, tecendo redes cognitivas de aprendizagem, pela oportunidade de discutir inclusão nesse espaço, e a todos que contribuíram direto e indiretamente para que esse projeto se concluísse. No caso, que eu espero que dê certo concluir, que é a aplicação na rede estadual. Parabéns pelo trabalho. Aqui as referências, né? Buscou Lanute, Mantuan, né? Muito interessante seu trabalho. Parabéns. Obrigada. Alguma pergunta? Queria deixar aqui aberto aqui a sala para algumas perguntas, se alguém quer direcionar alguma pergunta para esse trabalho. Aí os 3 professores, foi utilizado algum critério de escolha para esses professores? Bom, na verdade, como eu falei, ainda não foi aplicado. Eu estou pensando dentro da formação avaliar esse número, porque é um número que eu vou conseguir, no caso, acompanhar, né, para avaliar se realmente quais foram as contribuições mesmo de fato, se realmente a formação teve efeito, se não, por isso desses 3, mas ainda o critério, eu ainda não tenho ideia de como vou escolher. Para uma justificativa, seria bom colocar um critério, assim, tempo de trabalho, alguma coisa assim que faça nivelar para esses 3 professores, né? Mas obrigado. Perfeito, obrigada pela dica. Aí você anota aí para a sua futura aí pesquisa. Perfeito, anotado. Obrigada. Mardônio, tá aí? Mardônio, tu tem que entrar novamente, porque parece que tu tá só como ouvinte. Agora ele pode falar. Mardônio? Pode ligar o microfone. Eu vou colocar a apresentação, viu? Uhum. Pronto. Tudo certo com o áudio aí? Dá para me ouvir Tudo bem? certo no áudio. Pode. Pois, boa tarde, pessoal. Eu me chamo Mardônio, sou acadêmico do curso de licenciatura em matemática do IFP, Campus Piripiri. E é um privilégio poder participar da 13ª edição Diálogos da Matemática com a Pedagogia, na qual eu irei abordar sobre as percepções acerca do impacto do Programa Residência Pedagógica na formação docente inicial, novo ensino médio, ou seja, as percepções de um estudante enquanto residente e futuro professor, tendo em vista as orientações da minha preceptora, Laiane de Brito Machado, e o orientador, professor mestre Francisco da Chagas Azevedo dos Reis, do Programa Residência Pedagógica. Pode passar, professor.
O programa de residência pedagógica, ele tem duração de 1 ano e 8 meses, dividida em 3 módulos, que tem por finalidade aproximar o residente da prática pedagógica, contribuindo para o aperfeiçoamento da formação inicial de professor e da educação básica nos cursos de licenciatura. Ou seja, permite um percurso enriquecedor, fortalecendo a aproximação do futuro professor com a realidade profissional, promovendo teorização prática, alinhada com o desenvolvimento de novas metodologias de ensino da matemática, que promove uma aprendizagem significativa. E nesse contexto, pode voltar, professor, eu vou dar um contextozinho aqui. Nesse contexto, a exemplo do conjunto dos números reais, que é formado pela união de todos os conjuntos, no ZU, que é essa palavrazinha definida, né? Apesar de suas diferenças, cada um tem seu valor e a sua importância. Assim é a equipe do Residência Pedagógica. Todos unidos em um único propósito, objetivo, que é o processo de ensino-aprendizagem, não só em sala de aula, mas para a vida. E, além disso, devemos entender que esse processo de formação exige muito conhecimento, empatia, análise e reflexão. E como metodologia, para evidenciar o impacto do PRP, além das atividades desenvolvidas em sala de aula, foi desenvolvido com as turmas de terceira série do ensino médio do SED José Narciso da Rocha Filho, situado na cidade de Piripiri, o sexto circuito matemático, intitulado Matemágica, uma viagem ao mundo mágico dos números e das formas geométricas, com a finalidade de desenvolver a aprendizagem matemática através de experiências desafiadoras envolvendo o lúdico e o conhecimento matemático, englobando diversas áreas da matemática, como a aritmética, álgebra e geometria, além de conceitos e métodos de pesquisa, como etnomatemática e a criptografia. E nesse viés, sendo um estudo exploratório com abordagem qualitativa, de caráter descritivo e narrativo de seu resultado. Ou seja, esteja sempre aberto ao novo. Afinal, aprender não ocupa espaço. E como resultado, diante das percepções, das atividades e produções desenvolvidas na Escola Campo, eu destaco o jogo Mancala, sendo de origem africana, que significa transferir. Além de trabalhar o saber matemático, o ampliar a visão para enxergar todas as possibilidades, relaciona-se também com o ato de semear, ou seja, a vida é feita de escolhas, você colhe aquilo que planta. E nesse contexto, segundo Paulo Freire, em seu livro Pedagogia da Autonomia, ele fala que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Nesse viés, enquanto residente, a construção da identidade profissional docente, favorecendo o desenvolvimento de competências e habilidades de forma criativa, inovadora e reflexiva, necessárias para a prática docente, pois ensinar é talvez uma das profissões mais desafiadoras e gratificantes que existem. Pode passar. E como considerações finais, em virtude do que foi mencionado, a formação de professores deve ser um processo contínuo e permanente, ou seja, se eu estou na formação inicial, devo continuar na formação continuada, sempre capacitando-se. Dessa forma, o programa de residência pedagógica nos movimenta para um espaço tridimensional, na qual somos direcionados a desenvolver os 3 pilares do conhecimento acadêmico, sendo ele o ensino, a pesquisa e a extensão. E, nesse sentido, foi uma experiência enriquecedora ao fazer ser docente, pois essa prática nos trouxe uma grande reflexão de qual profissional desejamos ser em um futuro bem próximo. Portanto, torna-se relevante os múltiplos olhares da educação básica, com vista à popularização da pesquisa científica, a fim de garantir o fortalecimento e ampliação de uma educação equitativa, inclusive de qualidade. E é isso. E o meu muito obrigado pela atenção. Breve e objetivo. Parabéns pela apresentação. Isso aí, trabalho. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para o Mardônio em relação à apresentação. Se tiver alguma pergunta, está aberto aqui o momento. Se
Se não, sigamos. Próximo é Yandra. Yandra está por aí? Pronto, eu vou colocar aqui sua apresentação. Pronto, pode começar. Obrigada. Boa tarde a todos. Me chamo Yandra, sou aluna do curso de Pedagogia. Está muito baixo. Está muito baixo, Yandra. Tem como... Não sei se é o fone, está utilizando o fone. E agora? Está melhor, melhor. Pronto. Eu sou aluna do curso de Pedagogia e atualmente eu sou bolsista do programa de iniciação à docência, como monitora da instituição. Ainda tá falhando. Muito baixo. Não estou ouvindo direito. Oi, André. Tá dando para me ouvir direito agora? Agora está um pouco, dá para ouvir alguma coisa, mas ainda está baixo. Tá me ouvindo? Tá dando para me ouvir direito agora? Agora eu estou ouvindo. Pronto. Eu sou, voltando, continuo recomeçando. Eu sou Francisca Yandra Nascimento, sou aluna do curso de Pedagogia e atualmente sou monitora do programa de iniciação à docência na disciplina de ensino de matemática. O título do meu trabalho é a formação do pedagogo que leciona matemática, relações, dificuldades e experiências na disciplina de ensino de matemática. Tenho como coautoria o Roberto da Rocha Miranda e sob a orientação da professora Maria José Costa dos Santos. Pode passar, por favor. A disciplina de ensino de matemática, ela faz parte da grade curricular obrigatória do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Ceará e, atualmente, ela é ofertada tanto no diurno quanto no noturno. Esse trabalho ele pretende estudar a relação e as expectativas e dificuldades dos estudantes do noturno. E eu estou atuando no noturno, também no noturno. Pode passar. Bom, os caminhos que a gente tomou, os caminhos metodológicos, seguem uma abordagem qualitativa, objetivo descritivo e relato de experiência. Os sujeitos foram 29 dos 39 licenciandos da disciplina. Os alunos, eles responderam um formulário, questionário online, através do Google Forms, antes do início do período do semestre letivo primeiro semestre letivo de 2024. Bom, como resultado, a gente percebeu, os alunos relataram dificuldades na apropriação de conceitos de matemática básica, como álgebra e geometria, ao longo da educação básica. E eles defenderam a necessidade de se pensar a prática do professor que leciona matemática, porque a partir dessas dificuldades eles entenderam que o fracasso escolar estava diretamente ligado ao fazer pedagógico. Então, para mudar essa realidade e essas dificuldades, era necessário repensar a formação do professor que leciona matemática e levando em consideração todo esse histórico de dificuldades que eles tiveram durante a formação. Outra coisa que deu para perceber com essa pesquisa foi que os alunos, os estudantes da pedagogia, eles associavam a prática do ensino de matemática à história deles com a matemática. Então,
uma história com fracassos escolares representava uma insegurança na prática docente. E como considerações finais, a gente percebe a preocupação desses futuros pedagogos com a formação para o ensino de matemática, e dentro da disciplina de ensino de matemática, eles veem essa possibilidade de repensar a formação e adquirir ferramentas para um processo de ensino e aprendizagem mais significativo para os alunos. Pode passar. Essas são as referências e eu agradeço a Pronto. Alguma pergunta para a Yandra? Eu tenho. Tem? Pode falar aí, Thiago. Yandra, parabéns pelo seu trabalho. É um tema muito... como é que eu posso dizer? Não tenho nem palavras para descrever esse seu trabalho, porque assim, é muito atual, certo? Então, parabéns pela iniciativa. A pergunta é assim, você já colocou e expôs muito bem na sua apresentação, né, os anseios dos professores. Além dessa formação inicial na faculdade, na sua opinião ou de acordo com a sua pesquisa, o que é que você acha que auxiliaria ao pedagogo no ensino de matemática, além da formação inicial na faculdade? O que poderia auxiliar esse professor no ensino de matemática? Oi, Tiago, obrigada pela pergunta. A formação básica, essa disciplina, ela traz ferramentas significativas para a gente, para o pedagogo que leciona matemática. Mas é indispensável a busca pela formação continuada, através de cursos, através de participações em eventos. E o GPCO, no caso, ele oferece cursos voltados para o ensino de matemática e eventos como o DIMA, por exemplo. Então, acredito que a participação ativa desses eventos e cursos são de extrema importância para que o pedagogo ele se sinta capaz, se sinta seguro para o ensino de matemática. Parabéns, Yandra. Parabéns, Thiago, pela pergunta. Agora eu vou seguir com a última apresentação, que sou eu, né? Só um instante. Primeiramente, boa tarde, né? Meu nome é Roberto da Rocha Miranda e hoje eu vou apresentar a oficina, né? Um trabalho intitulado Oficina com o aplicativo Sólidos RA no ensino de geometria, uma experiência fedatiana no curso de pedagogia. Aqui tem vários desafios, né? Um dos desafios é exatamente a questão da compreensão conceitual de quadriláteros, né? Aí eu trago essa dificuldade que os alunos pedagogos, né, do curso de graduação, eles têm em relação à questão conceitual. Aí eu trago também a questão do processo de visualização, para exatamente trazer melhorias no aprendizagem de matemática, principalmente quando você traz a geometria espacial, né? Como até o Thiago colocou, não, acho que foi o Thiago colocou essa questão de a visualização, né? É importante nesse processo de geometria espacial. E aí, a utilização dessa realidade aumentada, ela traz para os dispositivos móveis uma valiosa ferramenta de estudo na área de visualização geométrica, que assim foi proposta nessa oficina, com o uso do aplicativo Sólidos RA. Aqui tem um pouco da interface dele, e ele é facilmente de baixar, mas ele só está disponível na Play Store, certo? Então, eu utilizei uma sessão didática seguindo os pressupostos da sequência FEDAT, com os estudantes do curso de pedagogia, né, que serão futuros professores, né, para entender esses conceitos de quadrilátero. Minha problemática foi como a realidade aumentada, a partir do uso do aplicativo Sólidos RA, em uma oficina à luz da sequência FEDAT, pode ajudar a desenvolver o conceito de quadriláteros para futuros professores do curso de pedagogia. Com o referencial teórico, eu usei a sequência FEDAT de Borges Neto 2018,
e o modelo de Van Hille, que proporciona um nível de raciocínio do pensamento geométrico e os atributos definidores para exatamente entender essa questão do conceito de quadriláteros por Pirola e Proença 2009. E aqui a metodologia foi uma sequência didática, à luz da sequência FEDAT, trabalhando exatamente a ideia dos quadriláteros. A pesquisa ela tem uma abordagem qualitativa, com a observação dos alunos e uma análise das respostas sobre essas criações que eles fizeram a partir do aplicativo, utilizando o módulo 1, que é o módulo de visualização, e o módulo 3, que é o de modelagem. E aí foram uns 15 sujeitos lá do curso de pedagogia, lá da FACET, né, da UFC, na disciplina de ensino de matemática. Os sujeitos exploraram a visualização desses sólidos geométricos, e assim identificaram quadriláteros em suas faces. Depois, no terceiro módulo, eles construíram os quadriláteros e conheceram os conceitos, né, de retângulo, de quadrado e por aí vai, que são alguns quadriláteros. Alguns alunos desenharam um quadrado como sendo um não retângulo. Isso foi interessante porque eu coloquei uma atividade para eles desenharem um retângulo e um não retângulo. Aí eles teve alguns alunos que desenharam como um não retângulo um quadrado, só que o quadrado é um retângulo. Então, para Van Hille, essa compreensão de quadrilátero, o aluno ainda não consegue inferir relações de classe. Isso quer dizer, ele não consegue identificar que um quadrado é um tipo de retângulo, né? Então, ele está no nível 2 de raciocínio geométrico, que é o nível de análise. Aqui temos, a partir dos resultados, aqui tem a oficina. Aqui é interessante, pessoal, vocês que são da educação básica, aqui esse recurso, aí você pode, só dos RA, você corta os QR Codes, eles visualizam, aqui você percebe a interface, eles utilizando pelo celular, e eles entendendo o conceito de quadriláteros. Aqui teve uma aluna desenhando os quadriláteros que ela conhece, e ela percebeu que existe outros quadriláteros. Você percebe aqui, tem no desenho dela, segurado na mão, ela tem um quadrilátero que não é um quadrilátero notável, que foge daquele da escola. Então, esses resultados indicaram que o uso da realidade aumentada, como o aplicativo SolidesRA, usando a metodologia da sequência FEDAT, teve um impacto positivo no desenvolvimento conceitual de quadriláteros, por meio das habilidades de visualização dos estudantes de pedagogia. Aqui tem várias interações, e aqui temos a manipulação, como é que eles fizeram aqui, como é que eles argumentaram sobre a figura ser um retângulo ou um não retângulo, e assim a gente tem como consideração final que conclui-se que o aplicativo aliado à sequência FEDAT pode ser uma ferramenta eficaz para a elaboração de aulas dinâmicas e atrativas que abordem o conceitual e no âmbito de uma visualização geométrica. Aqui vocês percebem eles utilizando aqui os QR Codes, que são material de apoio do próprio aplicativo, certo? E aqui temos aqui algumas observações feitas por eles, né, no quadro, né, sobre os tipos de quadrilátero que eles conhecem. E aqui temos algumas referências. Borges Neto, Proença e Pirola, que é a parte conceitual, Van Hille, e é isso. Agradeço aí a paciência aqui de vocês, e é isso. E eu queria saber de vocês se vocês têm alguma pergunta sobre o trabalho. Roberto? Diga, Thiago. Esse aplicativo é semelhante ao GeoGebra? Ele é um aplicativo mais para a realidade aumentada. Ele também pode construir, certo? Então, ele é um aplicativo só está disponível na Play Store. Por exemplo, um aluno que tem um celular da Apple, ele não pode baixar, né, porque a loja é diferente, é do iOS. Então, tem essa limitação. Mas o SolidesRA, você tem uma interação. Então, quer dizer, você pode alterar os modos de visualização de uma figura geométrica,
Isso é interessante. O GeoGebra faz isso, mas lá é mais intuitivo ainda. Lá tem um material de apoio, você pode imprimir os QR Codes, cortar e utilizar em sua sala de aula, de forma bem dinâmica, e aí, com a interface do celular, eles conseguem visualizar e manipular esses sólidos. Isso quer dizer, ele pode girar, ele pode ampliar naquele movimento de pinça, né? De ampliação, e quando você, no sentido inverso, ele diminui, né? Exatamente nesse movimento de pinça, e também você pode alterar o modo de visualização. Isso quer dizer, uma hora tu tá vendo ele em uma figura maciça, e quando você altera o modo de visualização, ele fica só a estrutura, fica só aquela parte de esqueleto, né? E aí é interessante para Thiago, assim, nessa ideia de conceito, como tu falou, aresta, vértice, fica bem evidente. E assim, é bem interessante também para a criança, porque você não precisa saber muito sobre a interface e é muito intuitivo. Eu já apliquei com alunos do segundo ano do ensino, dos anos iniciais. Então, ele é viável também para anos iniciais. Obrigado, amigo. Parabéns. Pessoal, parabéns pelas apresentações. Foi muito relevante a tarde de hoje. E aí, fiquem antenados que iremos fazer uma apresentação hoje, às 6 horas, né? Fazendo uma comemoração ao aniversário do grupo de pesquisa, certo? E aí é importante a presença de todos vocês. E eu queria agradecer a presença de cada um de vocês. Os trabalhos são enriquecedores e trazem novas perspectivas para o ensino de matemática. Enriqueceram bastante essa tarde de hoje. E é isso. Agradeço e finalizo aqui as nossas apresentações dessa tarde. Obrigado pelo apoio sempre. E é isso. Roberto, só uma pergunta. Vai ter frequência? Vai sim. Não falando dessa de agora. Não, é porque assim, eu já, quando eu fiz as chamadas, eu já coloco como apresentado, então já vale com frequência, ok? Tá bom, obrigado. Certo? Então, apresentações que todos apresentaram, né? Todos os 10 da tarde de hoje já apresentaram, então já conta como frequência, ok? Beleza? Alguma dúvida em relação a isso? Aí eu vou passar essa relação e vocês vão ficar antenados para a questão dos certificados, tá bom? Que nessa semana ainda vocês irão receber, tá bom? Dos trabalhos apresentados e da participação também da palestra de hoje com palestrantes ilustres, né? Qualquer dúvida, só chamar. E é isso. Aí eu vou finalizar aqui a nossa chamada